Louvamos nosso Deus Criador, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ficamos agradecidos a Deus por podermos mais uma vez estar junto com vocês para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos que estudam conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, aqueles que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Elisângela Bispo, é de Sambaíba e Itapicuru, na Bahia. Daniel Júnior é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Naldo Santos é de Rajada, em Petrolina, Pernambuco. Pede oração pela esposa Leide, que está em tratamento. Sinália Nascimento é de Salvador, na Bahia. Também pede oração por ela e pelos familiares. Cris Tavares é de Serra do Ramalho, na Bahia. E pede oração especialmente por Silvana, que precisa de um milagre em sua vida. Nancy Mota é de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, e ela sempre compartilha os estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai, que estás nos céus, nós estamos em Tua presença e te agradecemos por esta oportunidade que nos é dada, por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, com cada um, onde quer que se encontre, estudando conosco a Bíblia, que sintam a Tua presença e possam entender os estudos que fazemos e que possamos colocar em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas dificuldades, suas necessidades. Tu conheces cada um, a fé de cada um. Dê vitórias conforme a Tua vontade, que não desanimem na fé, que perseverem, e na certeza de que muito em breve nós estaremos livres de toda dor, de todo sofrimento, porque Tu estarás enviando o Teu Filho amado Jesus para vir e nos buscar. Nós cremos na Tua promessa. Pedimos uma bênção especial para Leide. Ela estará mostrando seus exames no próximo dia 8. Que tudo esteja bem com ela, Pai. Também um pedido especial para Sinália Nascimento e família, lá na Bahia. Pedimos também por Silvana, que está enferma e precisa de um milagre, Pai. Faça a Tua vontade na vida da Silvana e de todos os demais que nos pedem orações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, 4 de julho, é feriado aqui nos Estados Unidos. É o dia da independência dos Estados Unidos. E hoje todos estão comemorando e celebrando esta data importante para os Estados Unidos, que é a independência. Mas nós, cristãos, também deveremos nos alegrar e comemorar a nossa independência, que Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Através da vida, da morte e da ressurreição dele, nós estamos livres para adorá-lo, para servi-lo, e seremos então sempre gratos a Deus por isso que ele fez por cada um de nós. Estamos essa semana estudando o primeiro estudo sobre o Evangelho de Marcos. Nós começamos aqui falando a respeito de quem é o Marcos, né? Porque muitas pessoas não conheciam que este Marcos, que escreveu este Evangelho, o nome dele é João Marcos. E ele não foi discípulo de Jesus. Ele, conforme nós já estudamos aqui essa semana, ele era filho de Maria, lá em Jerusalém, e essa Maria, ela tinha um centro de apoio aos apóstolos na casa dela, um centro de apoio aos cristãos, e sempre estavam pessoas ali orando na casa de Maria, e João Marcos cresceu nesse ambiente, e Pedro estava sempre ali. Pedro foi discípulo de Jesus, e também ali, João Marcos, então, teve contato com essas pessoas que pregavam o Evangelho. E ele, então, quando o Espírito Santo disse para que separassem Barnabé e Saulo para fazerem a missão, João Marcos, que era sobrinho ou primo de Barnabé, ele foi junto na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, só que no meio do caminho ele voltou. Com certeza, João Marcos era bem jovem nessa época, não tinha ainda um preparo,
E vida de missionário, como nós já dissemos aqui essa semana, não é fácil. Vida de pastor não é fácil. Vida de um pregador da palavra de Deus, ela tem muitas lutas, muitos problemas, muitos percalços. E muitas das vezes as pessoas pensam que um pastor tem vida boa, tranquila, só se preocupar em fazer um sermão, em pregar, mas não é. Todos os problemas vêm ser trazidos ao pastor, ao líder da igreja, para que possa ali estar intermediando entre partes que têm problemas, enfim, várias situações. E então o pastor, o líder da igreja, ele precisa muito do apoio dos irmãos, da oração dos irmãos. E Paulo, ele conta, nós já mencionamos aqui essa semana, o sofrimento que ele passou na sua vida de apóstolo, e está registrado no livro de Atos, e com certeza você já leu todo o sofrimento que o apóstolo Paulo passou. E então nós sabemos que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 28. 2 Coríntios 11, 23 a 28. O sofrimento do apóstolo Paulo como apóstolo. Então não é fácil, irmãos. E João Marcos, ele então voltou na primeira viagem. Depois, novamente, Paulo e Barnabé vão sair para a segunda viagem e Barnabé quer levar o João Marcos. E aí Paulo não aceita. E Paulo e Barnabé se separam. Barnabé leva com ele João Marcos e Paulo leva com ele Silas. Interessante que então Marcos, ele escreve esse evangelho contando nos primeiros capítulos quem é Jesus, provando por profecias bíblicas, como nós já citamos aqui essa semana, Êxodo 23, 20, Isaías 40, verso 3, Malaquias 3, verso 1, ele provando dentro da Bíblia que Jesus é o Messias. E aqui essa carta, esse evangelho de Marcos foi escrito especificamente para os romanos, para que eles conhecessem Jesus. E Marcos, ele conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, ele então mostra também, mais uma vez, que Jesus ele veio no tempo certo das profecias bíblicas, conforme diz aqui em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Vejam, o tempo está cumprido, né? Que tempo? Aqui, Marcos, ele está se referindo à profecia de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, fala ali de um período de 2.300 anos. Essa profecia ela começou no ano 457 a.C. e terminou no ano de 1844 da nossa era. Uma profecia muito longa, 2.300 anos. E dentro dessa profecia de 2.300 anos, estava incluído ali, inserido, 70 semanas. E o que seria essas 70 semanas dentro dessa profecia de 2.300 anos? Exatamente, era um tempo que Deus estava dando para o povo de Israel aceitar a Jesus como Messias, como enviado de Deus. Deus, na sua onisciência, ele já sabia que quando Jesus viesse, nascido de uma virgem como ele nasceu, vivendo entre os seres humanos como ele viveu, Jesus ele seria rejeitado pelo seu próprio povo. E por isso então, nessas 70 semanas, que são 490 anos, Deus deu esta oportunidade para o povo de Israel se voltar para Deus, se arrepender e aceitar a Jesus como Messias. Mas infelizmente, conforme nós lemos na palavra de Deus, lá em João capítulo 1, diz que Jesus veio para o que era seu, que era o seu povo, e os seus não o receberam. E Jesus então foi para os gentios, pregar e curar e fazer a sua obra entre os gentios, entre os que não eram do seu povo. Por quê? Porque ele foi rejeitado. Então, esta profecia que diz aqui, o tempo está cumprido, é porque dentro dessas 70 semanas, a última semana
que uma semana literal, não é, que nós estamos, por exemplo, hoje na quinta-feira, são 7 dias a semana. Então, em profecia, uma semana são 7 anos. E quando então começou essa última semana, no ano 27 da nossa era, Jesus foi batizado. O Messias foi ungido. O batismo de Jesus por João Batista, como nós já mencionamos aqui ontem, que João Batista, ele pregava no deserto, e então Jesus foi até o deserto, onde a multidão ia para ser batizada por João Batista. E quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chegou para João e pediu para ser batizado. E João falou assim: mas eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, e você vem me pedir para te batizar? E Jesus disse: assim precisa ser. Porque Jesus não precisava ser batizado. Jesus não tinha pecado, mas para nos dar o exemplo, ele se batizou. Então Jesus foi ungido no ano 27, através do seu batismo. E ali no batismo de Jesus, no ano 27, começou os 3 anos e meio, que está profetizado na palavra de Deus, que o reino de Deus está próximo. Os 3 anos e meio de Jesus, quando ele então entrega a sua vida e morre por todo ser humano, na metade dessa 70 semana. E ali, então, se cumpre essa profecia que Marcos fala aqui. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus, ele pregava o mesmo que João Batista pregava, que era o arrependimento dos pecados. E é o mesmo que nós precisamos pregar hoje para as multidões, para as pessoas, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, que é necessário se arrepender e ser batizado para ser salvo. Porque se nós não nos arrependermos, porque o arrependimento ele produz uma mudança de vida. A pessoa, ela deixa de ser aquela pessoa que tinha uma vida toda errada e passa agora a caminhar com Cristo, tem uma nova vida. E então, por isso que é necessário passar pelo batismo. A pessoa, ela morre para o pecado e ela ressuscita para uma nova vida com Cristo. E Jesus então cumpriu exatamente esta profecia de Daniel capítulo 9, nos versos 24 a 27. Jesus, quando foi batizado, uma pomba desceu sobre ele, era o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz foi ouvida do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem sinto grande alegria ou grande prazer, como diz algumas versões. Então ali no batismo, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e começou o seu ministério. E como eu disse agora há pouco, esse ministério durou 3 anos e meio. Jesus morreu por cada ser humano para pagar o preço do pecado. E aí tinha mais 3 anos e meio da última semana. E esses 3 anos e meio terminaram no ano 34 da nossa era, quando Estevão foi apedrejado. Inclusive Saulo estava participando ali, vendo o apedrejamento de Estevão. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, mas a partir dali, daquele momento, o Espírito Santo começou a trabalhar com Saulo e depois ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco e se converteu. Aqui então, nós vemos que, assim como estava escrito na profecia de Daniel, assim se cumpriu a palavra de Deus em Jesus. E Marcos, usando essas passagens bíblicas, ele mostra então que Jesus realmente é o Messias, o enviado de Deus, a quem o povo judeu rejeitou, mas que os gentios tiveram então a oportunidade de conhecer esse Jesus, aceitar e fazer parte da família daqueles que estão aguardando o Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas queremos ainda dizer a cada um de vocês que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.